Evangelho segundo João, capítulo de número 4. Aleluia. Versículo de número 26. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Diga comigo: Senhor, fala comigo, por tua graça. Amém. Pode sentar, querido, em nome de Jesus. Esse é o nosso culto de celebração da ceia do Senhor. E o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração e eu quero compartilhar contigo. Vocês estão me ouvindo bem? Amém? E a palavra que eu vou ministrar coincide de maneira muito íntima com a letra desta última música que nós cantamos, ou que o Ministério de Louvor dirigiu. Eu quero falar sobre o eu sou de Cristo. O eu sou de Cristo. Quero começar lembrando aos irmãos que João, capítulo de número 4, traz para nós um dos episódios mais extraordinários da vida e do ministério do Senhor Jesus, quando ele sai da Judeia, descendo para a Galileia. E o texto sagrado diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Já mencionei para os irmãos aqui que a expressão joanina, ou expressão de João, era-lhe necessário, não se devia a questões ou condições geográficas, porque Jesus tinha outros meios para chegar à Galileia, saindo da Judeia, sem passar por Samaria, mesmo porque no trajeto que Jesus optou por fazer, haviam algumas aldeias de samaritanos que eram habitadas por leprosos, enfermos, pessoas marginalizadas pela sociedade, de modo que o viajante comum evitava usar a trilha que Jesus decidiu utilizar. O era-lhe necessário desse texto se deve ao plano da salvação, ao propósito de Jesus de alcançar todo homem e mulher, todo povo e nação, toda raça e toda língua. E quando ele chega numa das aldeias da terra de Samaria, Jesus para. Estou lhe dizendo isso para você entender esse texto. E quando ele para, a Bíblia diz que é quase meio-dia, e ele desenvolve um diálogo com uma mulher samaritana. Ela fora ao poço de Jacó para tirar água, e Jesus, se aproximando dela, então diz: me dá um pouco desta água. Judeus e samaritanos eram inimigos há séculos, não apenas inimigos religiosos, mas inimigos políticos.
desde quando o imperador da Síria invadiu Israel e desterrou as 10 tribos logo após o reinado de Salomão, e trouxe habitantes estrangeiros para ocuparem a terra de Israel. Aqueles habitantes estrangeiros vieram a ser os ancestrais dos samaritanos. Por conta disto havia uma guerra, havia uma relação fria, uma relação de oposição e até uma relação algoz entre eles. Samaritanos se consideravam casta superior aos judeus. Os judeus, por sua vez, se consideravam casta superior aos samaritanos. Então ninguém se comunicava, ao ponto de a história revelar que um judeu não lavava as mãos num tanque onde um samaritano tivesse, um judeu não lavava os pés num tanque onde um samaritano tivesse lavado as mãos. Era uma relação realmente ruim. Quando Jesus se dirige à mulher e diz: me dá desta água, e ela responde ou replica: como podes tu, sendo judeu, se dirigir a mim, que sou samaritana? Ao contrário do que alguns pensam, ela não estava reconhecendo a superioridade de Jesus. Ela estava tentando colocar Jesus menor do que ela. Ela estava dizendo: como pode você, de casta inferior, se dirigir a mim, que sou de casta superior à sua? Jesus então olha para ela e diz assim: se tu soubesses quem está falando contigo, tu me pedirias e eu te daria água viva. A mulher, ainda sem entender com quem ela está dialogando, diz para Jesus: tu não tens nem com que tirar. Jesus olha outra vez para ela e diz: aquele que beber desta água voltará a ter sede, ou seja, você terá que vir a esse poço diversas vezes buscar a mesma água, mas o que beber da água que eu der, nunca mais sede terá. Jesus está dizendo: se você aceitar o que eu estou te oferecendo, eu resolvo o teu problema espiritual. A mulher, olhando para Jesus, diz assim: deixa eu resolver uma questão teológica. É uma demanda religiosa, ou era uma demanda religiosa entre judeus e samaritanos desde sempre, de modo particular desde a construção do templo por Salomão. Qual é o lugar certo de adorar a Deus? Porque nós, samaritanos, acreditamos que Deus só é adorado no monte. Vocês, judeus, acreditam que Deus só deve ser adorado em Jerusalém. Quando é que Deus deve ser adorado? Qual é o lugar para adorar a Deus? Aí Jesus diz assim: a hora vem, e já chegou, e é a partir de agora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores serão identificados não porque adoram ao Pai no monte ou em Jerusalém, mas porque o adoram em espírito e em verdade. Esta expressão é uma das mais extraordinárias e definitivas da Bíblia, porque Jesus está dizendo: a partir de agora eu estabeleço um novo formato de culto. A partir de agora eu estabeleço um novo formato de adoração, no qual, para Deus ser adorado, não depende do local onde estiver o adorador, mas da postura que tiver o seu coração. Ela não se dá por convencida.
Como ela não se deu por convencida, ela disse assim: é verdade, versículo 25, que quando o Messias vier, ele nos ensinará estas coisas. Quando o Messias vier, ele resolverá essas questões nossas. É por isso que Jesus então diz: eu o sou, eu que falo contigo. Jesus está dizendo: não espere que venha aquele que já está aqui. Não espere que se manifeste aquele que já está manifestado. Não espere o Messias que já está diante de você, porque ele já chegou. Eu o sou. Mas esta expressão é ainda mais poderosa, porque quando Jesus diz eu o sou, ele está usando uma expressão que é correlata, que é igual à expressão que Jeová Deus usa no Antigo Testamento, quando conversa com Moisés no Êxodo 3, e diz a Moisés: eu sou o que sou. A expressão de Jesus em João 4,26 é a mesma de Deus Pai, Jeová, em Hebreus 3,14. Quando Moisés pergunta a Deus: quando eu chegar no Egito e o povo me perguntar qual é o teu nome, o que eu lhes direi? E o Senhor diz a Moisés: diz para eles que o eu sou te enviou a eles. O eu sou me enviou a vós, porque eu sou o que sou. E eu já mencionei para os irmãos que a expressão eu sou o que sou é a mais plena, a mais pura, a mais poderosa, a mais absoluta revelação da pessoa de Deus no Antigo Testamento. Porque quando ele diz eu sou o que sou, ele está dizendo: eu sou o Deus de cada situação. Yahyeh, Yasher, Yahyeh. Eu sou o que você precisar que eu seja. Vamos traduzir. Ele está dizendo assim: se você tiver fome, eu sou o pão. Se você tiver sede, eu sou a água. Se você estiver caído, eu sou quem te levanta. Se você estiver fraco, eu sou quem te fortalece. Se você estiver em pecado, eu sou quem te perdoa. Se você estiver doente, eu sou o que te sara. Eu sou o que você precisar que eu seja para a sua vida. Só quem pode dar glória a Deus, porque Ele merece. Agora vem Jesus e usa a mesma expressão, declarando: eu sou, eu que falo contigo. No Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 58, o Senhor Jesus, conversando com os judeus do seu tempo, óbvio, diz assim: ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Ele está dizendo: eu sou o Deus da eternidade. E no Evangelho segundo João, e é isso que eu vou falar, Jesus usa 7 expressões. Ele faz 7 reivindicações acerca de si mesmo, que lhe apresentam como o eu sou, que ele declara no capítulo 4. A expressão grega é ego eimi. É Jesus falando de si mesmo com a personalidade do grande eu sou. É muito interessante que no Apocalipse capítulo 1, versículo 4,
E no Apocalipse, capítulo de número 22, ele diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Quando ele diz eu sou o Alfa, Alfa e Ômega são, respectivamente, primeira e última letra do alfabeto grego. A Grécia é o berço da civilização ocidental. Quando Jesus diz eu sou Alfa, ele está dizendo: antes que houvesse qualquer ciência e qualquer conhecimento das coisas, eu já estava lá. Quando ele diz eu sou Ômega, ele está dizendo: quando todo conhecimento passar e quando toda ciência for obsoleta, eu continuarei lá. Eu sou. Quando ele diz eu sou o primeiro, ele está dizendo: antes de qualquer criação eu já estava, eu já sou. E quando ele diz eu sou o último, ele diz: passarão os céus e a terra, tudo vai mudar de lugar, as estações mudarão, o mundo que agora vocês conhecem deixará de existir, mas eu, o Senhor, permaneço no mesmo lugar, poderoso, imutável, extraordinário, infinito, sem limite. Apocalipse 22:16, ele diz assim: eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Quando ele se apresenta como a raiz e a geração de Davi, ele está falando da sua natureza humana. Quando ele diz eu sou a estrela da manhã, está falando da sua natureza divina. O que ele está dizendo é: no mundo dos homens ou no mundo dos espíritos, eu sou. Na terra eu sou, no céu eu sou, em qualquer lugar eu sou o que sou. E aí eu me encanto e me apaixono com as palavras de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao versículo 11, quando ele diz assim: de maneira que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem, e achado na forma de homem, tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ou acima de todos, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga comigo: Jesus é. Vamos para João. Como eu disse, ao longo do Evangelho de João, Jesus faz 7 reivindicações acerca de si mesmo, que o colocam na condição de declarar-se como o eu sou. E tudo isso está intimamente relacionado com o ato de celebração da ceia, que nós vamos festejar em poucos instantes. Primeiro, Jesus um dia está conversando com os seus ouvintes, e nesse tempo Jesus tem uma grande igreja, uma grande congregação. Há uma multidão que o segue, que chega a quase 5.000 crentes.
Jesus está pregando para quase 5.000 pessoas lhe ouvindo. Aí ele faz uma declaração que é considerada o sermão mais duro do seu ministério. João capítulo 6. Ele começa no versículo 32, dizendo assim: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, não o Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus então declarou: eu sou o pão da vida. E ele diz: aquele que vem a mim de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Olha o versículo 48. Eu sou o pão da vida. Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aqui está um sermão difícil de ouvir. É tão difícil que Jesus, que até agora tem quase 5.000 seguidores, quando ele termina a pregação, a Bíblia diz que apenas os 12 permaneceram com ele. Uma igreja de 5.000 crentes reduziu a 12 membros. E Jesus olha para os 12 e diz assim: vocês querem ir embora também? Por quê? Porque ele se revela como aquele que é superior ao maná do deserto. Ele está dizendo aqui: o pão que os vossos pais comeram no deserto era apenas a sombra do pão que o meu Pai enviaria para alimentar a humanidade. Ele está dizendo: aquele que comeu do maná morreu, mas o que comer do pão que eu der viverá para sempre. Aí alguém diz: então nos dá esse pão. E ele diz: o pão vivo que desceu do céu é a minha carne. Aí chocou. Por que chocou? Porque agora o que Jesus está pregando? Ele está prenunciando uma religião canibal. Ele está anunciando que nós devemos comer a sua carne. Não. Ele está dizendo: só terá vida eterna aquele que participar do meu sacrifício, aquele que aceitar a minha morte na cruz do Calvário, aquele que se fizer participante comigo do plano de Deus. Eu sou o pão. O que ele está dizendo é que cristianismo sem participação com o sacrifício não é cristianismo. O que ele está dizendo é que não é possível ser cristão e não viver a experiência da cruz. O que ele está dizendo é que não dá para ser cristão sem participar da sua morte e se tornar coparticipante do seu reino. Daí, em Deuteronômio 8:3, a Bíblia dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tá, que palavra, pastor? Está falando dessa aqui? Presta atenção.
Existem dois vocábulos que definem palavra, verbo, no Novo Testamento. Um é logos, verbo, palavra no sentido pronunciável da expressão. O outro é rema, e se refere à palavra viva, à palavra manifestada. Quando Jesus diz, João diz, no princípio era o verbo, logos, e o verbo estava com Deus, logos, e o verbo era Deus, rema, e o verbo se fez carne, rema, e habitou entre nós. O que ele está dizendo é: a palavra viva de Deus se manifestou em Cristo. Ele é a palavra, Ele é o pão, Ele é a vida, e quem come dessa palavra vive para sempre. Eu sou o pão. Provoca o vizinho e diz para ele: Jesus é pão. Por isso que eu e você temos que entender que a Santa Ceia não é algo banal, não é lanche, não é refeição, é banquete. Porque quando eu participo dela, eu estou dizendo: eu creio no pão que foi partido no Calvário para me alimentar eternamente. Segundo lugar, a segunda reivindicação que Jesus faz acerca de si mesmo é: eu sou a luz. João capítulo 8, versículo 12, Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. No capítulo 1, versículo 4 de João, está escrito assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João capítulo 12, versículo 35 diz assim: ainda por um pouco de tempo a luz está entre vós, andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, porque quem anda em trevas não sabe para onde vai. Eu sou a luz. Ele está dizendo: eu sou a resplandecente estrela da manhã, eu sou o facho da glória de Deus, eu sou o guia para a eternidade. Isaías capítulo de número 9, versículo de número 2, o profeta diz assim: vinde, ó casa de Jacó, andemos na luz do Senhor. É muito interessante observar quando a Bíblia Sagrada em Efésios 5,14 diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Ele está dizendo nessa expressão que a única forma de não errar o caminho é tomando-o como referencial, é tomando-o como guia, como sinalizador da viagem. O mundo está em trevas. Pergunte para alguém que a Cristo não conhece: se você morrer hoje, para onde você vai? E ele dirá: Deus é que sabe. E Jesus diz:
quem anda em trevas não sabe para onde vai. Mas aquele que anda na luz sabe para onde vai, porque anda na luz. Pergunte ao seu vizinho aí, por favor, para onde você está indo? Terceiro lugar, a terceira reivindicação que Jesus faz acerca de si mesmo está em João capítulo 10, versículo 9, quando ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e encontrará pastagens. É interessante que no versículo seguinte ele já diz: eu sou o bom pastor. Por que no mesmo texto Jesus se coloca como porta e pastor? Porque a história e os hábitos pastoris de Israel nos revelam que nos dias antigos, quando o pastor de ovelhas chegava do vale, do campo, com as suas ovelhas, ele subia na cancela do aprisco, no curral, colocava um pé num morão do curral, da cancela, colocava o outro pé no outro morão, abria a cancela, e as ovelhas entravam passando por debaixo das suas pernas, porque de cima ele contava as ovelhas e sabia se alguma havia se perdido no deserto. Quando Jesus diz: eu sou a porta, ele está dizendo: ninguém entra no aprisco se não for por mim. Ninguém chega ao lugar de segurança se não passar por mim. Eu sou o acesso, eu sou a via, eu sou a oportunidade. Ele está dizendo: eu sou a única forma de chegar-se a Deus. Ele é a porta. Qualquer outra possibilidade é janela. Qualquer outra possibilidade é arrombamento. A única forma de alcançar a eternidade é pela porta, e a porta é Jesus. Jesus é a porta. Aí ele vai na sua quarta afirmação e diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor, versículo 11, dá a sua vida pelas suas ovelhas. É interessante, quando Jesus se coloca como pastor, ele está na verdade confirmando uma fala do salmista Davi, no salmo mais conhecido da Bíblia, quando Davi diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Porque diferente dos hábitos ocidentais, o pastor de ovelhas do Oriente não vai atrás do rebanho, vai na frente. No Ocidente, o vaqueiro vai atrás, tocando o rebanho, tocando o gado. No Oriente, o pastor vai na frente, o rebanho vem atrás, e ele tem alguns auxiliares do seu pastoreio que vão cuidando para que nenhuma ovelha saia do rebanho. Então presta atenção: Jesus é o pastor, a igreja é o rebanho. Pastores e obreiros são auxiliares do mestre que ajudam a conduzir as ovelhas, mas o guia é Jesus. Por isso que o salmista diz: guia-me mansamente às águas tranquilas. Por isso que o salmista diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Como é que vara consola, gente? Pelo menos lá em casa, a vara não era para consolar, era para dar surra. Mas
Mas no hábito do pastoreio, no costume pastoril de Israel, vara não era para bater na ovelha. Vara era para matar a cobra que estava à beira do caminho para picar a ovelha. Vara era para bater na hiena que queria pegar o cordeiro. Era para espancar o lobo que queria ferir a ovelha. Presta atenção, a vara que está na mão de Jesus não é para ferir você, é para te defender. Quando o inimigo vier te atacar, a vara do bom pastor te guardará. O teu cajado, o cajado era maior do que o pastor. Por quê? Porque quando a ovelha caía no vale, no valado, na ribanceira, na pedreira, e o pastor não conseguia descer, ele estendia o cajado, pegava a ovelha pelo centro do corpo e trazia do buraco. Só que o cajado tinha outro propósito. Era no cajado que o pastor gravava a história de cada ovelha. Com uma pedra ou com um objeto de metal, ele escrevia que a ovelha tal ficou doente, tomou tal remédio, aquela ovelha é mais rebelde. De modo que quando ele queria saber a história da ovelha, ele ia no cajado e lá estava a história da ovelha. Ei! A tua história, a tua vida, a tua trajetória está gravada nas mãos do bom pastor e ele conhece você. Aleluia. Isso aí é para Jesus, é porque ele conhece sua vida. Isso aí é porque ele gravou sua história. Ah, fala sério. Aleluia. Eu sou o bom pastor. Bate assim a mão no peito e diga assim: Jesus é o meu bom pastor. Aleluia. Eu já vou terminar. Eu sou o pão, eu sou a luz, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Diga comigo assim: eu não estou só, Jesus cuida de mim. Por isso que o compositor, tomado de uma inspiração extraordinária, escreveu assim: Deus cuida de mim, nas sombras das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Solta a voz e diz: Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Deus cuida de mim. Quinto lugar, a quinta reivindicação que Jesus faz acerca de si mesmo no Evangelho de João, como eu sou, está no capítulo de número 11, no versículo 25, quando ele diz assim: eu sou
a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, vive. Ei, deixa eu explicar aqui. Nesse versículo, Jesus não está falando de Lázaro. Embora o ambiente é a morte de Lázaro, 4 dias depois, Jesus vem a Betânia. E quando ele conversa com Maria, ele diz assim: e com Marta, teu irmão há de ressuscitar. Marta diz assim: eu sei, ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus não quer discutir com Marta, porque a mentalidade de Marta está em outro âmbito. E ele diz: vai e chama Maria. Quando Maria chega, ela diz assim: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora eu sei que tudo que pedes a Deus, Ele te atende. O que Maria estava dizendo é: eu sei que se o Senhor quiser ressuscitá-lo, o Senhor pode. Aí Jesus diz assim: tirai a pedra. Quando ele diz tirai a pedra, alguém disse: Senhor, já cheira mal. E ele diz: eu não já te disse que se você crê, você verá a glória de Deus? Em verdade te digo que quem crê em mim, olha para cá, ainda que morra no físico, vive na eternidade. O que ele está dizendo aqui é: a sua vida não cessa quando o seu fôlego é interrompido. O que ele está dizendo aqui é: ainda que esse invólucro caia, ainda que esse vaso de barro quebre, ainda que essa coisa caia, a vida eterna proposta para quem nele crê. Vive, ainda que morra, vive. É isso que Jesus está dizendo. Eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição. Ele é poderoso para reverter qualquer situação. Ele é poderoso para anular o veredito humano e para manifestar a vida onde a morte está querendo reinar. 6º lugar, Jesus está dizendo em João 14, versículo 6: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deixa eu fazer algumas observações aqui, nós já vamos concluir. Primeiro, Jesus não diz eu sou um caminho. Ele diz eu sou o caminho, artigo definido. O que ele está dizendo é: não há acesso ao Pai por outro caminho. O que Jesus está dizendo é: não há acesso a Deus por Buda, nem por Maomé, nem por Maria, nem por São Pedro, nem por São Paulo, nem por Nossa Senhora qualquer. Eu sou o caminho. Só se chega a Deus por Jesus. Depois ele diz: e a verdade. Biógrafos dizem que quando Maomé estava prestes a morrer, ele curvou-se, voltando-se para Meca, e disse: morro em busca da verdade. Dizem que quando Buda estava prestes a morrer,
ele se assenta em posição de reflexão e diz: eu ainda não encontrei a verdade. A Bíblia diz que quando Jesus está prestes a morrer, ele diz: eu sou a verdade. Ou seja, a verdade que Maomé procurava, a verdade que Buda não encontrou, é a verdade que se revelou a você pelo Espírito da graça de Deus. E a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há acesso a Deus senão por Jesus. O que ele está dizendo é: eu sou a via, eu sou a conexão. Se você analisar o tabernáculo no Antigo Testamento, tinha o formato de uma cruz, o altar de pedra para o sacrifício, a pia da purificação, o altar de ouro para o incenso, a mesa dos pães da preposição, o candelabro, e lá na frente a arca. É o formato, é a planta baixa de uma cruz. No tabernáculo já estava revelado que para chegar na arca que representa Deus, teria que passar pelo sacrifício que representa Cristo. Ou seja, não há acesso ao céu sem a cruz de Cristo, onde Ele morreu por nós para nos dar vida. E eu vou encerrar. João 15, versículo 1. A sétima reivindicação de Jesus sobre si mesmo é quando ele diz assim: eu sou a videira verdadeira. Essa é a única das 7 que ele diz: eu sou e vocês são. Em todas as outras ele diz: eu sou. Aqui ele diz: eu sou e vocês são. Eu sou a videira, vocês são os ramos. O que ele está dizendo com isso? Ele está falando da celebração da ceia, que é a representação do corpo. O que ele está dizendo é: eu sou a videira, eu sou o caule, eu sou a planta, eu sou a base, eu sou a raiz. Vocês são os galhos, os ramos. Significa dizer que todo aquele que está em mim está ligado na videira. E quem está ligado na videira dá fruto. Por quê? Porque a vida do ramo não está no ramo, está no caule, que sou eu. Aí ele está dizendo: não importa quantos ramos tenham na videira, todos formam uma planta só, porque todos estão ligados a mim. O caule, a videira. Ele está dizendo que a igreja, não importa quantos sejam, somos um só, se estivermos ligados no caule, que é Ele, a planta. Ele está dizendo que quando um ramo é cortado, toda a videira padece, porque não são videiras, é uma videira e muitos ramos. Ele está trazendo para nós a lógica do corpo espiritual, por meio da qual se compreende que, embora sejamos muitos, somos um só, porque estamos ligados no caule que é Cristo. Ele está dizendo que na videira não cabe egoísmo. Na videira não cabe a ideia de que toda a seiva vem para mim e o resto seca. Porque na videira, o único galho que seca é aquele que não está ligado. E ele diz: aquele que não está ligado, corta e joga no fogo. Para quê? Para que aquele que está ligado continue produzindo. Sabe o que Jesus está ensinando para nós? Princípio de unidade.
Princípio de comunhão. A Santa Ceia não é a participação da mesa do Senhor para que eu me fortaleça, é a participação da mesa do Senhor para que o corpo seja fortalecido. Eu não me alimento para fortalecer a minha perna direita, não há essa opção. Eu me alimento para fortalecer todo o meu corpo. Não há a opção de fortalecer o coração e não fortalecer o rim. Quando há unidade, se um cristão, se um membro do corpo se fortalece, todo o corpo está sendo alimentado. Quando há unidade, se a videira está reverdecendo e produzindo, todos os ramos são beneficiados. Isso é tão sério que Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que quando um membro do corpo adoece, todo o corpo adoece com ele. Exemplo: você desavisadamente vai subir a calçada da sua casa e erra na altura do pé e acerta a cabeça do dedão na quina do meio fio. Só dói o dedo? O corpo inteiro dói. Os músculos parecem que desfalecem. A cabeça dói. O que a cabeça tem com o dedo? É um só corpo. Significa dizer que no dia que a igreja tiver consciência de corpo, ela vai entender que se um membro padece, todos os membros estão padecendo com ele. Paulo traz uma lógica extraordinária quando ele diz assim: aqueles membros do corpo que nós julgamos menos honrosos, a estes nós tratamos com maior honra. O que Paulo está dizendo é que as partes do corpo que nós não julgamos dignas de serem mostradas, porque não seria honroso mostrar, a estas a gente cobre ainda mais. É assim que a igreja procede como corpo? Na verdade, se um membro do corpo, igreja, não se comporta de maneira honrada, o que a gente faz? Mutila, decepa, joga fora. Aí Paulo diz: não é mutilar, não é decepar, não é cortar, é tratar com maior honra. Por isso que eu disse para alguém essa semana: a Santa Ceia, ao contrário do que alguns defendem, não é para quem está virando anjo. A Santa Ceia é para aqueles que, apesar de enfraquecidos, estão querendo se manter ligados no corpo e estão buscando se vitaminar, se fortalecer, se abastecer, para não perderem a circulação do sangue que nos mantém vivos no corpo. Dá uma olhada na pessoa do seu lado e fala com ele assim: cuide de mim, eu sou membro do corpo. Cuide de mim, eu sou membro do corpo. Nenhuma mulher vai no salão para tomar banho, mas vai no salão para cuidar da unha. O que é mais importante, o corpo ou a unha? A unha faz parte do corpo. E é por isso que ela, apesar de pequena e aparentemente insignificante, eu vou lá para cuidar dela. Então até aquele membro do corpo que você olha e diz: não representa muito, depende de cuidado, porque é do corpo.
Fica de pé, por favor. Eu sou a videira, vocês são ramos. É triste perceber que boa parte de nós não compreende esta premissa cristã. Não estamos dispostos a cuidar de todos os membros do corpo. Enquanto igreja, nós normalmente cuidamos daqueles que a gente gosta, enquanto a gente gosta. Só que você não pode arrancar o pé só porque ele está com uma ferida. Você trata a ferida para salvar o pé. Esse é o princípio quando Jesus diz: eu sou a videira, eu sou o caule, eu sou a planta, vocês são os ramos. E vocês só são plantas se vocês estiverem ligados em mim. Porque todo aquele que dá em mim, que está ligado a mim, este dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim vocês não podem produzir nada. Aí ele diz: vós estáis em mim e eu estou em vós. Se vós estiverdes em mim, olha que cheque em branco Jesus deu. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo. Diga comigo, tudo. Só mais uma vez, tudo. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Qual é o segredo disso? O segredo é: estamos nele. É dele que vem a vida, é dele que vem a seiva, é dele que vem nutriente. Ele é a fonte, ele é a base, ele é a garantia, ele é o sustento, ele é o nosso tudo. Paulo diz: Cristo é tudo em todos, é por ele, para ele e por meio dele. Somente nele nós temos vida, porque ele é a videira, nós os ramos ligados nele. Significa que eu estou ligado a você por meio de Cristo. E aí Jesus diz assim, Salomão diz lá em Eclesiastes 7, eu encerro: melhor serem dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. Provoca o vizinho, fala com ele: melhor serem dois, tá? Se um sentir frio, o outro o aquece. E o trabalho de dois tem melhor pagamento. Aí Salomão diz assim: e o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Aí ele me colocou um nó no juízo, porque ele está falando de 2 e de repente ele arruma a 3ª dobra. De onde veio a 3ª dobra de Salomão? Em João 17 Jesus explica, quando ele diz assim: Pai, eu te rogo que estes que tu me destes estejam comigo, para que vejam a minha glória e o mundo creia que tu me enviastes. Rogo-te que eles sejam um. 1ª dobra. Como eu e o Senhor somos um, eu neles. 2ª dobra. E tu em mim. 3ª dobra. Ou seja, a igreja só é imbatível, invencível, intransponível. A igreja só é poderosa, forte, quando ela está em unidade. Porque quando a igreja está em unidade, Cristo está em nós e o Pai está em Cristo. Ninguém para uma igreja em unidade. Provoca seu vizinho e diz para ele assim: se una comigo e ninguém nos bate. Se una comigo e ninguém nos bate.
se una comigo e ninguém nos vence. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus, espírito de graça, gerando unidade sobre esta igreja, quebra de barreiras, de preconceitos, de partidarismos, facções e divisões. A unidade da fé, a unidade do Espírito paira sobre nós, e a glória de Deus se revela sobre a igreja de Cristo. Espírito de Deus, paira sobre este lugar agora. Sopra sobre este lugar um vento de unidade. Espírito de Deus, sopra sobre este lugar um vento de comunhão. Espírito Santo, onde há divisão, contenda, desfalque, arrebenta toda barreira, fortalece o corpo pela unidade dos seus membros. Nos dá, Senhor, a compreensão do que significa ser ramo e estar na videira. Fortalece a tua igreja agora, e durante esse louvor que nós vamos manifestar aos céus agora, eu peço, Espírito Santo, um vento da tua presença soprando nesse lugar de maneira diferente. Eu peço que esse segundo momento de louvor seja mais profundo, mais intenso do que o primeiro, como um sinal de que o Senhor está gerando na igreja um vento de unidade e de comunhão nesta noite, em nome de Jesus.